Olá! Nesse vídeo, nós vamos resolver algumas situações envolvendo sistemas de equações do primeiro grau. Nós vamos usar dois métodos para resolver esses sistemas de equações: o método da adição e o método da substituição. Nos dois primeiros sistemas, vamos usar o método da adição. No primeiro exemplo, nós temos a seguinte situação. A soma de dois números é 37. A diferença entre eles é 9. Quais são esses números? Esse sistema é um sistema muito simples para resolver. Nós vamos utilizar o método da adição. Primeira coisa que nós vamos fazer é escrever as equações, já que no sistema de equações nós temos duas ou mais equações. Nesse sistema, vamos trabalhar apenas com duas equações, com duas incógnitas, ou seja, duas letras. Nós podemos chamar esses dois números de x e y. Então, aqui, na primeira equação que nós vamos montar a partir dessa frase. A soma de dois números é 37. Então, do jeito que o problema está dizendo, vamos montar a equação. Então, se os números são x e y, então eu posso escrever x mais y é igual a 37. A diferença entre eles é 9. A diferença é quando você utiliza a operação subtração. Então, posso escrever que x menos y é igual a 9. E agora nós podemos montar o sistema. Como resolver usando o método da adição? No método da adição, nós vamos somar os coeficientes dessas letras. Só que no método da adição, uma das letras tem que ser anulada. Quer dizer, quando nós somarmos os coeficientes, eles têm que dar zero, tem que haver coeficientes opostos. Nesse caso, o coeficiente do x na primeira equação é 1. Na segunda equação, também é 1. Então, eles não são opostos. O coeficiente do y na primeira equação é 1. Na segunda equação é menos 1. Quando não aparece, se nós temos um sinal positivo e não aparece o coeficiente, é porque ele é 1. Se nós temos um sinal negativo e não aparece o coeficiente, é porque ele é menos 1. Então, aqui nós temos valores opostos. Na primeira equação, o coeficiente é 1 e na segunda é menos 1. Então, esse sistema ele já está no ponto de resolver. Não precisa fazer mais nada, não precisa preparar o sistema. Então, agora, vamos fazer as somas. 1 mais 1, 2. Então, 1x mais 1x vai ser igual a 2x. Mais 1y menos 1y, aqui vai zerar. 37 mais 9 é igual a 46. Então, agora, a partir dessa equação, como só temos uma letra, dá para descobrir o valor do x. Esse 2 que está multiplicando o x vai passar para o outro lado, dividindo. X é igual a 46 dividido por 2. X é igual a 23. E para descobrir o y é muito simples. Nós podemos utilizar tanto a primeira quanto a segunda equação. Eu vou utilizar a primeira equação, x mais y é igual a 37. E vou substituir, onde tem x, vou colocar 23. Substituir o x pelo valor dele aqui que foi encontrado. Então, 23 mais y é igual a 37. Agora, nós temos uma equação, onde só aparece a letra y. Então, agora vamos descobrir o valor do y. O 23 que está no primeiro membro, vai passar, ele está aqui positivo, vai passar para o segundo membro com o sinal trocado. Então, y será igual a 37 menos 23, que é igual a 14. Então, a pergunta era, quais são esses números? Então, eu vou responder, colocar aqui a resposta. Esses números são 23 e 14. Na segunda situação, nós temos o seguinte. João gosta muito de animais de estimação e de charadas. Certo dia,
Um amigo perguntou-lhe quantos cachorros e quantos gatos ele tinha. Prontamente, João respondeu com o seguinte enigma: a soma do dobro do número de cachorros e do triplo do número de gatos é igual a 17. E a diferença entre o número de cachorros e de gatos é apenas 1. Será que você consegue desvendar esse enigma e descobrir quantos cachorros e quantos gatos João possui? Aqui, o João, ele deu para o seu amigo um enigma que pode ser resolvido usando o sistema de equações do primeiro grau. Podemos descobrir as duas equações que aparecem na situação, montar o sistema e resolver. Esse sistema eu também vou resolver utilizando o método da adição. E eu já coloquei aqui o número de cachorros, eu coloquei a letra C, e o número de gatos, a letra G. Para montar o sistema, nós vamos observar aqui essas frases que aparecem quase no finalzinho na metade da situação, na metade do problema. A soma do dobro do número de cachorros e do triplo do número de gatos é igual a 17. Com essa informação, dá para montar a primeira equação. Se o número de cachorros é C, o dobro do número de cachorros é 2C. Se o número de gatos é G, o triplo do número de gatos é 3G. Então, podemos fazer o seguinte. Ele diz que a soma do dobro, então, dobro do número de cachorros, 2C. A soma, colocarei aqui o sinal positivo, indicando a adição. E o triplo do número de gatos, 3G. Ele disse que a soma do dobro do número de cachorros com o triplo do número de gatos é igual a 17. E a diferença entre o número de cachorros e de gatos é apenas 1. Então, C, que é o número de cachorros, menos G, que é o número de gatos, é igual a 1. Então, aqui está montado o sistema de equações. Agora, vamos resolvê-lo utilizando o método da adição. Para utilizar o método da adição, como já foi falado anteriormente, é necessário que hajam valores opostos, coeficientes opostos na mesma letra, na mesma incógnita. Aqui nós temos 2C na primeira equação e 1C na segunda equação. Não são valores opostos. Aqui nós temos 3G na primeira equação e menos G na segunda equação. Também 3 e menos 1 não são valores opostos. Valores opostos é quando nós temos 3 e menos 3, mais 2 e menos 2, menos 5 e mais 5. Então, aqui, nesse caso, não aparecem valores opostos. Então, o que fazer? Devemos preparar o sistema, para só assim conseguir resolver. Então, para que apareçam valores opostos, eu posso multiplicar a segunda equação por 3, se eu quiser anular essa letra G. Então, eu vou multiplicar a segunda equação por 3. Porque quando nós multiplicamos a equação, não altera em nada o seu resultado. Então, o sistema vai ficar agora assim. A primeira equação não será alterada. E a segunda equação será multiplicada por 3. 3 vezes C, 3C. Menos 1 vezes 3, menos 3. Então, vai ficar menos 3G. E 1 vezes 3, 3. Agora, notem que apareceram valores opostos, 3 e menos 3. Então, como apareceram valores opostos, podemos agora resolver. 2 mais 3, 5. Então, 2C mais 3C é igual a 5C. 3 menos 3, zerou. Então, eu já coloquei logo a igualdade aqui. 17 mais 3, 20. Então, agora, como apareceu apenas o C, podemos resolver essa equação. C é igual a 20. Esse 5 que está multiplicando C vai passar para o segundo membro, dividindo. C é igual a 20 dividido por 5. Então, implica que C é igual a 4. Já encontramos o número de cachorros. Aqui ele diz que eu posso usar qualquer uma das duas equações para descobrir o número de gatos.
Ele diz que a diferença entre cachorros e gatos é apenas 1. Então, se a diferença é 1, eu tenho 4 cachorros e 3 gatos. Mas para terminar de resolver a situação, nós vamos resolver. Então, eu vou utilizar aqui a segunda equação. C menos G é igual a 1. Utilizar a equação original antes da multiplicação. C é igual a 4, então 4 menos G é igual a 1. Menos G é igual a 1, menos 4. Menos G é igual a menos 3, porque 1 menos 4 subtrai e conserva o sinal do número de maior módulo. Multiplicando por menos 1 para encontrar o valor de G, G é igual a 3. Então, a pergunta era, quantos cachorros e quantos gatos João possui? Então, nós podemos afirmar que ele possui, João possui 4 cachorros e 3 gatos. João possui 4 cachorros e 3 gatos. Então, essas duas situações foram resolvidas pelo método da adição. Agora, vamos resolver outras duas situações. Só que agora nós vamos utilizar outro método. Será o método da substituição. Em que consiste o método da substituição? No método da substituição, nós vamos substituir letras de forma que fique uma única letra na equação para que possamos resolver. É um método também muito simples. E na hora de resolver um sistema de equações, nós podemos analisar qual método será mais adequado, qual método você pode utilizar que vai tornar mais fácil a resolução do sistema. Aí você pode escolher. Então, aqui, na terceira situação, Cláudio usou apenas notas de R$20 e de R$5 para fazer um pagamento de R$140. Quantas notas de cada tipo ele usou, sabendo que no total foram 10 notas? Então, nós podemos fazer o seguinte, escolher letras que vão indicar a quantidade de notas. A quantidade de notas de R$20 e a quantidade de notas de R$5. Então, eu posso escolher aqui, dizer que X é a quantidade de notas de R$20 e Y é a quantidade de notas de R$5. Para resolver essa situação, nós vamos montar as equações. Aqui a gente pode fazer o seguinte, ele disse que eram 10 notas. Então, nós já sabemos que quando eu junto essa quantidade de notas de R$20, que é X, com a quantidade de notas de R$5, que é Y, eu vou ter 10 notas. Então, eu posso escrever que X mais Y é igual a 10. X é a quantidade de notas de R$20 e Y é a quantidade de notas de R$5. Agora, como montar outra equação? Ele disse também que ele usou notas de 20 e notas de 5, né? E o total do valor é R$140. Então, quando eu tenho a quantidade de notas de R$20 e juntar com a quantidade de nota de R$5, o valor que eu vou obter vai ser R$140. Então, eu vou fazer o seguinte. X representa a nota de 20. Então, se eu colocar assim, 20x, eu estou dizendo 20 vezes a quantidade de notas, mais 5 vezes a quantidade de notas. Por quê? Aqui é a quantidade de notas de R$20 e aqui é a quantidade de notas de R$5. Quando eu fizer resolver quando eu fizer essa soma, eu vou encontrar 140, que é o valor. Por exemplo, se eu tiver 10 notas é o total. Se forem 3 notas de R$5, aqui dá R$15. Que nesse caso não será, mas só uma situação que eu estou querendo exemplificar. Então, agora nós temos o sistema de equações montado.
Na primeira equação, eu coloquei aqui que juntando a quantidade de notas dos dois tipos, a quantidade de notas de 10 com a quantidade de notas de 5, são 10 notas. E aqui, a quantidade de notas de R$ 20, quando eu fizer o cálculo aqui, juntando com a quantidade de notas de 5, quando eu calcular os valores, vai ser igual a R$ 140. Então, aqui, depois de resolver esse sistema, nós vamos descobrir quantas notas ele usou de cada tipo. Agora, nós vamos utilizar o método da substituição. Eu vou chamar essa primeira equação de equação 1. E aqui eu vou chamar de equação 2. Eu vou pegar a equação 1 e vou isolar uma letra. O que é isolar uma letra? É deixar uma letra sozinha no primeiro membro e passar a outra para o segundo membro. Colocando essa letra, isolando ela, eu vou descobrir o valor dela para poder substituir na outra equação. Então, eu vou pegar a equação 1. X mais y é igual a 10. Eu vou isolar o x, deixar ele sozinho e passar o y para o segundo membro. E ele está aqui positivo, vai passar para o segundo membro com o sinal negativo. Então, x é igual a 10 menos y. Essa é a equação 1 com o x já isolado. E agora, o que eu vou fazer? Na equação 2, 20x mais 5y é igual a 140. Eu vou substituir esse valor de x aqui, 10 menos y, na equação 2. Onde tiver x, eu vou colocar 10 menos y. Então, a equação 2 vai ficar dessa forma. 20 vezes, onde tem x, eu vou escrever 10 menos y. E vou continuar a equação. E agora, virou uma equação simples do primeiro grau e eu vou resolver. E assim vou descobrir o valor do y, primeiramente. Então, aqui esse 20 eu vou multiplicar por 10 e depois vou multiplicar por menos y. 20 vezes 10 é igual a 200. 20 vezes menos y é igual a menos 20y. Repetindo aqui o restante da equação, nós temos o seguinte: 200 menos 20y mais 5y é igual a 140. Aqui, eu vou reduzir esses termos semelhantes, vou passar para cá. Então, aqui, eu vou repetir o 200. Menos 20 mais 5 é igual a menos 15. Então, menos 20y mais 5y é igual a menos 15y, que será igual a 140 aqui, a expressão toda aqui. 200 menos 15y igual a 140. Agora, esse 200 eu vou passar para o segundo membro com sinal trocado. Ele estava aqui positivo, vai passar para o segundo membro negativo. Menos 15y eu vou repetir. 140 menos 200, subtrai e conserva o sinal de quem tem maior módulo. É igual a menos 60. Multiplicando por menos 1, aqui vai ficar 15y e aqui vai ficar 60, para podermos descobrir o valor de y positivo. 60 dividido por 15 implica que y é igual a 4. Então, são 4 notas de R$5. Se eram 10 notas no total, então já dá para descobrir que as notas de R$20 são 6. Mas, para continuar o cálculo, vamos fazer. Aqui ele diz que x é igual a 10 menos y. Então, x é igual a 10 menos 4. Implica que x é igual a 6. Então, aqui eu posso responder a pergunta agora. Quantas notas de cada tipo ele usou? Sabendo que no total foram 10 notas. Então, eu posso escrever a resposta e dizer que ele usou 6 notas de R$20 e 2 de R$5. 2 não, perdão. E 4
não duas, 4 notas. 4 notas de R$ 5. Ele usou 6 notas de R$ 20 e 4 de R$ 5. A nossa última situação aqui também pelo método da substituição. A população de uma cidade A é 3 vezes maior que a população da cidade B. Somando a população das duas cidades, temos o total de 200 mil habitantes. Qual a população da cidade A? Então, nós podemos também chamar de letras. Nós podemos chamar a população da cidade A de X e a população da cidade B de Y. Aí ele diz o seguinte: a população da cidade A é 3 vezes maior que a população da cidade B. Se ela é 3 vezes maior, então nós podemos montar a primeira equação. X é igual a 3Y, porque a população da cidade A é 3 vezes maior que a população da cidade B. A segunda equação. Somando a população das duas cidades, temos um total de 200 mil habitantes. Então, eu posso colocar aqui que x mais y é igual a 200 mil. E o sistema já está montado, só no ponto de resolver. E aqui, o x já está até isolado. Então, o que é que nós vamos fazer? Onde tem x, nós podemos colocar assim. Aqui é a primeira equação e aqui é a segunda equação. Não precisa mais isolar a letra, porque o sistema já está no ponto de ser resolvido pelo método da substituição. X é igual a 3y, então eu pego esse valor de x na primeira equação e substituo na segunda. Então, onde tiver x, eu vou colocar 3y. Então, vai ficar assim, vou pegar a segunda equação e onde tiver x, x mais y igual a 200 mil. Onde tiver x, vou colocar 3y e continuar a equação. 3y mais y é igual a 4y, que é igual a 200 mil. Y será igual a 200 mil dividido, porque esse 4 está multiplicando, vai passar para o segundo membro, dividindo. Então, passando para cá, y é igual a 200 dividido por 4, 50. Então, aqui será 50 mil. Y é igual a 50 mil. Como x é igual a 3y, então x será igual a 3 vezes 50 mil. Implica que x será igual a 150 mil. Então, a resposta da pergunta: qual a população da cidade A? Ele só perguntou a população da cidade A. Então, descobrimos aqui a da cidade B, que é o Y, e da A. Então, nós vamos responder só o que ele perguntou. Então, a população da cidade A é de 150 mil habitantes. Então, esses eram os exemplos do nosso vídeo de hoje. Bons estudos e até a próxima!